1 Samuel capítulo 30, esse é o texto da nossa reflexão bíblica. Uma nova batalha de Israel, uma batalha na vida de Davi. E eu acredito que nesse tempo de Davi, antes de ser rei de Israel, porque ele não é rei de Israel ainda, ele viveu o tempo mais triste da sua história. O episódio dessa guerra, dessa batalha, é a batalha que narra um momento de profunda tristeza, de profunda dor, de profundo sofrimento de Davi com todo o seu exército. Nós temos que lembrar que ele não tem o exército de Israel, ele tem 600 homens que o acompanham, porque ele está sendo perseguido por Saul. Saul é o rei de Israel. Saul persegue Davi de morte. Davi teve a vida de Saul nas suas mãos por 2 vezes. Nessas 2 vezes que Saul teve a vida de Davi nas mãos, uma é no capítulo 24 de 1 Samuel, ele está na caverna, fugindo de Davi no deserto, e Saul vai entrar na caverna para aliviar o ventre, diz o texto. Ele tem que se dispor da sua armadura, da sua espada, do seu escudo. Davi está com o seu povo, todos os seus soldados, 600, um pouquinho mais para dentro da caverna, e os seus amigos mais chegados falam: Deus o entregou nas suas mãos, ele está indefeso. Mas ele não quer matá-lo, não mata, não assume o trono por sua mão, espera na vontade de Deus, mas vai e corta aquela orlazinha da veste de Saul, espera ele sair da caverna, balança a orla na boca da caverna, fala com Saul, demonstra que ele não quer o mal do rei de forma alguma, que o Senhor o teria entregado nas suas mãos, mas ele é aquele que quer esperar a vontade de Deus. E Saul sai quebrantado da sua presença. Pouco mais à frente, no capítulo 26, o exército de Saul está de novo à procura de Davi. Agora Davi está no outeiro de Acla. E o exército de Saul se acampa num vale, e Davi está nas montanhas. E Davi fala então com 3 de seus guerreiros valentes, fala assim: vamos descer lá, vamos ver como é que está Saul. E é impressionante, porque eles chegam lá, estão todos dormindo profundamente, diz o texto, inclusive Saul. Ele chega próximo ao trono, a cama de Saul está deitado, dormindo, num sono profundo. Seus guerreiros falam: Deus o entregou nas suas mãos, está aí a lança dele, está o escudo dele, você pode tomar e matá-lo com a própria lança. Ele falou: nada disso. Ele pegou a lança de Saul, ele pegou a botija de água, ele sai para fora do Israel, do arraial, ele espera clarear. Quando ele vê o exército de Saul, ele começa a gritar, eles chamam Saul, e Davi lhe apresenta aquela lança e aquela botija d'água, que estava do lado dele, na cabeceira da cama. E Saul percebe mais uma vez que Davi, se quisesse, poderia ter matá-lo, mas ele não matou. Ele está aguardando o tempo de Deus para lhe dar-lhe o trono, porque ele já havia sido ungido rei de Israel, e Deus já havia prometido que em um determinado momento ele ia sentar no trono que Saul sentava. Não há infidelidade de Davi, e Saul fala: você pode voltar para casa, chama Davi de meu filho. Eu errei, eu pequei, eu fui tolo, mas Davi não quer voltar. E também ele não quer ficar à mercê do exército de Saul. O que ele faz então? Ele vai fugir para o lugar mais inesperado de todos. Vocês se lembram que Davi é quem venceu o gigante filisteu? Golias. Pois ele vai fugir para o meio dos filisteus, vai pedir acolhida com um rei filisteu de Gate, chamado Aques. Aques vai acolher Davi. Aques vai dar uma cidade para Davi morar, chamada Ziclag. E Davi vai começar a guerrear em favor dos filisteus. E a próxima batalha dos filisteus é contra Saul, o exército de Saul e Israel. E Davi, como havia feito aliança com Aques, rei filisteu de Gate, ele é convidado por Aques para sair em batalha contra Israel, porque ele já havia dado muitas vitórias aos filisteus agora, com seus 600 soldados.
quando ele chega para a batalha, sai da sua cidade, vai até o campo de batalha, príncipes dos filisteus desconfiam de Davi, chamam Aques e dizem: olha, nós não confiamos em Davi para a batalha, manda ele embora. E Aques chama Davi, fala com ele, explica: eu confio, gostaria muito que você fosse do nosso lado aí, nessa batalha, nessa guerra, mas os príncipes dos filisteus não aceitam, então eu vou mandar você de volta para casa, você pode voltar para casa. Capítulo 29 de 1 Samuel, um capítulo antes desse texto que nós vamos ler. Eles voltam para casa, e quando eles retornam para casa, numa viagem longa de 3 dias caminhando de volta para casa, quando eles chegam na cidade, há uma grande surpresa, porque a cidade está totalmente destruída, havia sido tomada. E eu quero ler esse texto com vocês, 1 Samuel 30, do verso 1 ao 8. O texto já vai ser projetado também para ajudar os irmãos, mas você pode abrir aí a sua Bíblia. 1 Samuel 30, verso de 1 a 8. Ziclag, cidade onde Davi mora, no meio dos filisteus, é saqueada pelos amalequitas, outro povo inimigo dos judeus, inimigo de Davi, que vinha saqueando as terras no seu tempo, enquanto ele estava com os seus exércitos no campo de batalha. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz, choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se animou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abitar, o sacerdote de Abimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abitar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Que Deus possa acrescentar graça à nossa vida, na reflexão que fazemos da sua palavra, nesse tempo de dor, de sofrimento, e Davi vive, mas nós estamos vendo hoje que o nosso tema é esse aí: jamais desista. Uma derrota pode se transformar em vitória. Uma derrota pode se transformar em vitória. Jamais desista. Esse é o tema da nossa reflexão. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês: quando o dia triste chega, o que chega para Davi é um dia de grande tristeza. O que chega para os seus soldados é um dia de grande tristeza. Eles vêm da batalha, ainda bem que não entraram em batalha, senão teriam que ficar no campo não sei ainda mais quantos dias. Mas eles chegam de uma caminhada de 3 dias, estão cansados. Estavam carregando os escudos, as espadas, as lanças, o material todo de guerra, seus material de pertences pessoais, muita coisa. E quando chegam na sua cidade, onde tinham deixado as suas mulheres, as suas famílias, os seus filhos, as suas filhas, a cidade tinha sido saqueada, a cidade está toda destruída, está queimada. Os filhos, as filhas, as mulheres não estão ali, foram levados cativos. Um dia triste. Choram até não aguentar mais. Choram por tristeza de ver a cidade destruída, mas choram muito mais por saber que suas filhas, suas mulheres foram levadas. Não sabem ainda o que aconteceu. No texto nós já tivemos adiantado de que eles não mataram ninguém, mas quem chega e vê a cidade toda queimada, toda destruída, apesar de não achar ali nenhum corpo, nenhuma morte,
não sabe se essas mulheres ainda estão vivas, nem como elas estão, nem suas filhas, que choram, um dia de tristeza. Um dos momentos mais tristes da história de Davi, como já disse, antes dele se tornar rei de Israel. Uma outra coisa surge, quem é o chefe, quem é o líder? O líder Davi. Quem resolveu dar apoio ao filisteu? Quem tomou todo o exército, todos os homens bem treinados e levou para a batalha de um filisteu contra Israel? Contra os exércitos de Saul, sendo eles todos judeus. Davi. O povo chora, o povo sente a dor, a angústia de saber que as suas filhas, suas esposas, mulheres não estão ali. E aí o povo se revolta contra Davi, porque ele é o líder, e a culpa é de Davi, a culpa é sua. E querem apedrejá-lo. Seus guerreiros, seus amigos, seus companheiros de batalha, aqueles que expressaram confiança nele, estavam com ele já contra até o exército inteiro de Saul, acompanhando há algum tempo, amargurados, angustiados, sabem que se estavam em batalha contra os judeus, aliados a um rei filisteu, é porque Davi os conduziu para esse caminho aí. Mas grandes vitórias na Bíblia acontecem, irmãos, diante de aparentes derrotas. Naquilo que parece perdido, aos olhos humanos, aos olhos de Deus, ainda há de se recuperar. E nesse contexto todo, que se estabelece o caos, que se estabelece a tristeza, a angústia, que se estabelece as perdas que são inevitáveis, eu quero chamar a sua atenção que esse dia triste vem porque Davi foi cuidar de outras coisas, de outros interesses. E o que bate na cabeça dos soldados todos e dele agora é: esquecemos de cuidar do principal, da nossa casa, da nossa família. Então quero deixar bem um alerta para você: não há projeto maior que você possa se envolver em qualquer situação ou circunstância dessa vida, se esse projeto pedir de você o abandono da sua casa, da sua família. E às vezes a gente sai em busca desses projetos entendendo ser o melhor para nós, entendendo ser através desses projetos que nós vamos oferecer o melhor para a nossa casa, mas deixamos abandonados. Davi está envolvido com outras coisas, com outras batalhas, com outros propósitos, com outros projetos, e deixou para trás a sua família desguarnecida, deixou para trás a família dos seus guerreiros, e é por isso que estão tristes, é por isso que eles vivem agora um tempo de ruína, um tempo de caos, um tempo de amargura, um tempo de dor, um tempo de perda. Não é a cidade também é importante, mas o mais importante é a família que foi levada. É isso que os faz chorar, é isso que faz com que os guerreiros de Davi se voltem contra ele, queiram apedrejá-lo. Então quando o dia triste chegar, e pode ser que nós sejamos culpados nisso, porque corremos atrás de coisas que são menos importantes do que aquelas que nós deveríamos dar de fato importância, e pode ser que a gente inverta, né, as prioridades e os valores das coisas, dos projetos. Mas se um dia triste chegar para você, e eu sei que chega, pode ser que você esteja vivendo um hoje, não esconda a sua dor e não deixe de chorar. Chorar é importante, irmãos. Não só porque nos alivia, não. É porque o choro, no caso como esse aqui de Davi, de todo o seu exército, seus homens, 600 homens, está trazendo diante de Deus a certeza de que eles cometeram um erro, e que eles estão profundamente arrependidos do erro que cometeram, de deixar suas famílias e a sua cidade sem proteção, levando todos os bons homens para uma batalha que nem era deles, que nem lhes interessava tanto, mas eles queriam fazer uma média com o rei filisteu de Gate que havia acolhido, é pagar a cordialidade, mas numa batalha que não era deles. Então quando o dia triste chegar para você, chore. Tem gente que acha que choro é sinal de fraqueza. Choro é sinal de que você reconhece que você cometeu erro.
que você deveria ter feito diferente, que você poderia ter feito diferente, infelizmente não fez, e agora está colhendo um resultado daquilo que foi o erro que você realizou. Não tem problema chorar. O choro alivia mesmo a gente, ajuda para não estourar outras coisas piores no organismo, ajuda para a gente não guardar e depois vir dificuldades maiores. Mas você tem que chorar e deve chorar. E às vezes nós choramos por erro que nós cometemos, e às vezes nós choramos por situações, por circunstâncias difíceis que nós enfrentamos sem cometer erro algum. Às vezes até por tentar fazer o que é certo ou por fazer o que é certo, e somos tomados por circunstâncias de tempestades da vida, de noites escuras de alma, que pode também acontecer. Não é esse o caso aqui em Davi, mas houve grande ruína. E há muitas situações, há muitas causas que podem promover tristeza, angústia e amargura no nosso coração. Preocupações com a gente, com a família da gente, preocupações com o nosso trabalho, com a nossa vida, com a nossa saúde, com gente que a gente ama. Ou entender que nós não tomamos a decisão certa, tomamos a decisão errada e agora estamos aí numa situação de lágrimas. Eu não sei o que tem trazido lágrimas ao seu rosto, ou que tem roubado o seu sono, ou que tem tirado a sua paz, mas se você passar por um momento de tristeza, não tenha vergonha de chorar, chore. Se você está envolvido nisso por algum erro, chore para demonstrar que de fato você se arrepende. A graça de Deus, a compaixão de Deus, a bondade de Deus para o coração contrito, para o coração arrependido também. Jesus chorou. Chorou quando contemplou a cidade de Jerusalém que matava os profetas, os homens que falavam em nome de Deus e falavam sobre o Messias que haveria de vir. E por proclamar as promessas de Deus a Israel foram mortos, muitas das vezes mortos, profetas, homens de Deus em Israel. E quando ele contempla Jerusalém, Jesus chora, porque Jerusalém matou os profetas, alguns deles. Chora quando está diante do túmulo de Lázaro, seu amigo chegado do peito, que ficou doente, que morreu, que ele foi até a sua casa e que lá ele se depara com a dor do luto, a dor da perda. Ele vai diante do túmulo de Lázaro, ele sabe que vai ressurgir Lázaro, trazer Lázaro de dentre os mortos, mas ele é tomado por uma compaixão muito grande, por perceber a dor que o luto promove no coração da família, das pessoas. E diz o texto que, comovido, chora o Senhor Jesus, naquele momento de dor, naquele momento de angústia e de lágrimas. Porque Jesus o amava, diz o texto, um amigo a quem ele muito amava. Então, se você está passando por um momento triste, um momento de dor, chore, mas busque força para continuar, não pare. Davi chora até não aguentar mais. Os homens choram e querem apedrejar Davi. Sempre a gente quer botar a culpa em alguém da nossa angústia, da nossa dor. Davi poderia pensar, bem, a culpa é de Deus. E ele não pensa assim, não. Ele busca força em Deus. Ele se aproxima de Deus. Quando houve a queda de Adão e Eva, eles ficaram pensando em quem culpar, né? Adão culpa Eva, foi a mulher que tu me destes, Eva culpa a serpente que me enganou, né? Os homens de Davi culpam Davi. Davi poderia dizer, a culpa toda é de Deus, é Ele que conduz tudo, né? Estou esperando por Ele para reinar, para sentar no trono de Israel, nada aconteceu até agora eu fui servir os filisteus aí, para fugir de Saul, porque lá ele não ia me procurar, e não procurou mesmo, porque ele já estava em guerra com os filisteus. Mas Davi, ele se aproxima de Deus e vai buscar força no Senhor para reanimar o seu coração, diz o verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi estava no fundo do poço, sem as mulheres, sem os filhos, sem a confiança dos amigos, com a cidade queimada,
com a família dos amigos tomada e levadas cativos, sem saber para onde esse povo foi, sem saber se eles iam recuperar isso aí, sabendo que o povo está furioso, amargurado, angustiado, mas ele busca a presença de Deus. No verso 7 diz que ele vai chamar o sacerdote, vai pedir que o sacerdote traga a estola sacerdotal que ele usava para se apresentar diante de Deus no Santo dos Santos. Tomando a estola sacerdotal, ele vai orar, vai clamar ao Senhor, vai buscar forças no Senhor para continuar. Ele vai pedir a Deus que o ajude, que o guie. Deus vai lhe dar uma resposta animadora no verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Irmãos, Isaías capítulo 41, verso 10, o povo de Israel também está numa situação bem complicada, bem dura, de grande angústia, de grande tristeza. E a palavra de Deus, por boca do profeta Isaías, é: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra de justiça, com minha destra fiel. Deus está fortalecendo Davi também no tempo da sua angústia, como fortaleceu o profeta Isaías e o povo de Israel no tempo do profeta, dizendo que ele não nos desampara, ele não nos abandona, ele se coloca ao nosso lado, ele ergue em nosso favor a sua voz, ele nos sustenta na sua força maior. O salmista no Salmo 46, verso 1 vai dizer: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Davi que escreveu esse salmo. Não sei se foi antes, se foi depois desse momento de tamanha angústia que ele vive, mas sei que ele está aprendendo esse conceito. Deus se faz presente no tempo da nossa tristeza, da nossa dor, da nossa aflição, da angústia da nossa alma. Ele não nos abandona no tempo difícil, pelo contrário, ele se mantém ao nosso lado. Nós cantamos isso aqui, é na alegria, é na tristeza, é no tempo da colheita ou da perda. O coral expressou também essa grande verdade para nós, verdade de Deus que nos anima, que nos encoraja. O Senhor jamais nos deixa, Ele estende a mão para nós, Ele nos socorre. Jesus em Mateus capítulo 26, verso 39, vai dizer: no tempo da sua angústia, no jardim do Getsêmani, antes de dar a sua vida por nós, de verter o seu sangue, de enfrentar os açoites, a crucificação, a coroa de espinhos, os cravos nas mãos e nos pés, a zombaria do povo, a chacota, e tudo que ele teve que enfrentar para dar a sua vida, o seu sangue que ele verteu, a vida que ele entregou, toda dor, todo sofrimento. Ele está no jardim do Getsêmani, está angustiado a ponto de transpirar gotas de sangue. Nós não sabemos o que é isso, não. Eu acho que ninguém aqui ficou tão angustiado a ponto de transpirar gotas de sangue ainda, por mais dura que seja a situação que você passou. Jesus está nessa situação, por isso é chamado jardim da agonia, Getsêmani, a noite escura de alma de Cristo, onde ele vai orar e ele vai clamar a Deus o quê? Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, mas sim como tu queres. No tempo da angústia, Jesus vem buscar amparo, vem buscar força, Jesus vem buscar de fato renovar o seu ânimo junto ao Pai, junto ao Pai. Nós temos que nos reanimar no Senhor, como Davi o fez, e buscar o Senhor, e olhar o caminho que Ele aponta, e a direção que Ele dá, e a resposta que Ele tem. A resposta para Davi foi: você vai alcançá-los, você vai recuperar tudo. E Davi vai se levantar e vai dizer essa palavra ao povo. Imagina o povo querendo apedrejar, ele chegando: pessoal, fique tranquilo, Deus acabou de me dizer ali que nós vamos alcançar essa gente e que nós vamos recuperar tudo, nós vamos trazer tudo e todos de volta.
Ah, Davi, por onde nós vamos? Eu falei assim, eu não sei dizer não. Que caminho nós vamos tomar? Onde que eles estão? Ah, também não sei dizer não. Mas eles se preparam para sair em busca da sua família, do seu povo, dos pertences que foram levados. E eles encontram num caminho um moço egípcio. O moço foi abandonado pelos amalequitas. Ele fazia parte da caravana de guerreiros, do grupo que havia assolado a cidade, queimado a cidade, levado cativo as mulheres, as filhas, os filhos, os bens, os cabritos, os cordeiros, os carneiros, o gado, e tudo aquilo que eles conseguiram levar. Esse rapaz ficou doente, e os amalequitas não quiseram cuidar dele, o abandonaram para que ele morresse no deserto. E o povo de Davi chegou e cuidou dele, deu comida, deu pão, deu azeite, deu vinho. Ele estava desmaiado. Quando ele acordou, eles começaram a fazer perguntas. Davi veio e falou, olha, quem você é? Aonde você estava? E ele falou, eu estava no grupo de amalequitas, nós invadimos Igag, nós tomamos as mulheres, as crianças, tomamos os bens e nós saímos. Mas eu fiquei doente, meu povo achou que eu ia morrer, então me abandonou aqui para que eu morresse por aqui. Davi vai falar, nós salvamos sua vida, viu? Eu preciso que você me aponte por onde eles foram e aonde eles estão. E aquele jovem com a vida salva, ele disse, se você prometer que não me mate, e nem me entregue na mão dos amalequitas, eu sou egípcio, bom, eu falo onde eles foram, e foi feito todo o acordo, toda a aliança, já tinham salvado o moço. E ele apontou por onde eles foram e foi com eles até o arraial, onde os amalequitas estavam acampados. Irmãos, busque força para continuar, mas trabalhe por aquilo que você perdeu. Pense comigo uma coisa, aqueles 600 homens vieram de um campo de batalha, eles tinham ido para lá e tinham voltado para cá. 3 dias de caminhada para voltar, então tiveram 3 dias para ir também. Lá eles tiveram ainda comida, tiveram ainda acolhida, tiveram preparo para a guerra, descanso, mas quando eles voltaram, 3 dias de caminhada, eles andaram aproximadamente 40 quilômetros para chegar até a cidade que havia sido queimada. Quando chegam lá, está tudo destruído, o moral da turma cai todo. A cidade está tomada, as filhas, os filhos, as mulheres não estão ali. A tristeza bate. Você sabe como a angústia, a tristeza, a dor, o sofrimento é capaz de te jogar para baixo, tirar a sua energia toda. Eles tomam um caminho de volta. Eles caminham mais 30 quilômetros para achar o pessoal. 70 quilômetros de caminhada. Sem descanso. Antes um pouquinho de enterrar os 70, 200 homens estavam mortos já de cansado. Davi falou, esses 200 vão ficar cuidando das coisas, cuidando das nossas mercadorias. Nós vamos seguir com os outros 400, para alcançar eles mais rápido. Nós não podemos esperar, não podemos deixar eles para trás. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos aliviar a nossa carga, eles estão cansados, eles cuidam da nossa bagagem, e a gente vai com aquilo que a gente precisa. Vamos com 400 homens. Então eles saem, estão diante de um campo de batalha, tá? De uma caminhada de 70 quilômetros. De um estado de vida, de tristeza, de dor, de amargura, que joga a gente para baixo. Mas Deus está animando o coração do povo. Eles entram em batalha, e eu quero ler com vocês esse texto. No capítulo 30, verso 17 a 19. 1 Samuel 30, 17 a 19. O jovem vai descer, vai guiá-los até o local onde estavam lá os amalequitas, e o texto vai dizer, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Até aí. Quanto tempo durou de batalha depois de uma caminhada de 70 quilômetros?
desde a tarde de um dia até desde o crepúsculo de um dia até a tarde do dia seguinte. Uma noite, então, quase 24 horas de batalha, homem contra homem, soldado contra soldado. Depois de uma caminhada de 70 quilômetros, Davi recuperou, venceu os amalequitas. Mas ele nos deixa essa lição aí, não faltou nada, tudo foi devolvido, recuperou tudo. Deus está à frente, Deus está fortalecendo, Deus está conduzindo, Deus está ajudando. Mas, para você vencer, você tem que entrar em batalha. Para você conquistar o que está perdendo, você tem que se dispor a ir à guerra. Nada vem de graça. A gente às vezes acha que as coisas vão cair do céu para nós. Pode ser que às vezes Deus nos dá essa graça, né? Alguma coisa cai do céu, presente de Deus, muito raro, que Ele pode fazer, que Ele pode dar para você, para mim, para qualquer pessoa. Ele tem dado, Ele tem feito. Mas as conquistas, irmãos, e o recuperar daquilo que se perde é através de muita luta. Exige muito do seu empenho, do seu esforço, da sua dedicação, da sua confiança em Deus, mas da sua força de vontade de vencer os obstáculos, vencer o cansaço. Encarar a briga de frente, entrar em batalha com o seu oponente, para recuperar aquilo que se perdeu. Batalhe por aquilo que você perdeu, ou por aquilo que você sente que está perdendo. Deus deu vitórias ao exército de Israel sem que ele levantasse nenhuma arma, nem espada, nem escudo algumas vezes. Mas a maioria das vitórias foi através de batalhas duras. Davi não podia parar se tivesse cansado. Davi não podia medir o cansaço se tivesse que entrar em guerra. Ele não podia esperar. Ele tinha que avançar com seus homens. Ele não tinha mais 600, ele tinha só 400 agora. Mas eu não posso deixar de dizer que Deus preparou uma coisa muito especial para eles. Quando eles chegaram e contemplaram o arraial dos amalequitas, eles estavam em festa, estavam bebendo para valer. E quando vieram os soldados de Davi em batalha, eles já não estavam também com toda a força, com todas as condições de guerra que estavam antes quando conquistaram a cidade lá atrás. Estão tomados de alegria, estão tomados também de vinho. Eles estão sendo surpreendidos, porque Deus preparou esse momento para Davi. Deus prepara situações, circunstâncias e cria possibilidades para você, mas isso não quer dizer que você tem que deixar de entrar em batalha, tem que deixar de dar o seu melhor, tem que deixar de batalhar, de se esforçar, de se empenhar, de lutar por aquilo que você quer recuperar, porque já se perdeu ou porque você não quer que se perca, ou você está vivendo um tempo de tristeza, um tempo de dor, de angústia, porque está vendo que está se perdendo. A pergunta que nós temos que fazer, irmãos, é pelo que você precisa batalhar. Se você tivesse que dar o nome para alguma causa, hoje, diante de Deus, daquilo que tem entristecido o seu coração ou angustiado, que causa você gostaria de batalhar? O que Deus já te deu e você perdeu pelo caminho? O que você um dia já teve, mas se perdeu no andar da história e você gostaria de recuperar? Eu não sei. Mas pode ser aquilo que tem tirado o seu sono, que tem trazido lágrimas nos seus olhos. Pode ser esse o motivo que você tem levado ano a ano como um peso muito grande para carregar. E é uma batalha sua de todo dia. O que é que um dia você já teve, mas você percebeu que o inimigo levou de você? Alguém se levantou, alguém saqueou, alguém tomou aquilo que te era de direito, tirou da sua vida, tirou da sua história. O Senhor agiu por Davi e o seu exército. O Senhor é aquele que nós já lemos que age por nós também. Mas nós não podemos esquecer daquilo que nos compete fazer. Arregaçar as mangas, tomar o arco, a lança, o escudo
e partir para buscar a vitória por aquilo que a gente acha que está se perdendo. Sede fortes e corajosos é a palavra de Deus ao exército de Israel nos dias de Josué. Não temas, nem te atemorizes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Mas Deus não está dizendo para Josué, recolhe o seu exército, vai descansar, porque eu vou batalhar, eu vou dar todas as vitórias para você. Ele está dizendo, entra em batalha, eu serei convosco, eu não vou te desamparar, mas sede fortes, sede corajosos, não temas, não te atemorizes, lute por aquilo que você quer conquistar, por aquilo que se perdeu um dia. Socorro, ajuda, a força de Deus você vai ter. Mas Deus não vai fazer aquilo que é seu dever. Deus vai dizer para você, faça a tua parte, eu te ajudo. É um outro texto bíblico. Faça a tua parte e eu te ajudo. Ser forte, corajoso, não temas. Para enfrentar batalhas, para recuperar aquilo que se perdeu, é preciso coragem, preciso persistência, perseverança, é preciso força para arregaçar as mãos, é preciso ter esse coração destemido, para caminhar 70 quilômetros, para encarar o inimigo, numa batalha de quase 24 horas, para recuperar, para ter de volta aquilo que um dia foi levado. Irmãos, Deus é aquele que age em nosso favor. Nós perdemos a possibilidade de viver com o Senhor eternamente no paraíso chamado Éden. Deus criou a terra, o céu, e tudo foi criado por Deus, e Ele criou o jardim chamado Éden, e colocou o ser humano para viver lá. O homem e mulher os criou, e o colocou no Éden para cultivar e guardar o jardim, e lhes deu a ordem, crescer e multiplicar e encher a terra. Mas há uma aliança, há um acordo. Você pode comer de todas as árvores do jardim que você encontrar. Há suficiente aí para você viver bem, para você sobreviver bem, para você ser feliz e muito feliz. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, essa não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Uma aliança foi firmada. Um dia, depois de um determinado tempo, Adão e Eva tomou do fruto e comeu. E a morte entrou como uma intrusa na história da humanidade. Nós perdemos a possibilidade de estar com o Senhor para todo sempre. Deus nos coloca para fora do Éden, mas Ele não nos deixa só, Ele vai com a gente, Ele vai com o ser humano, e Ele vai com a promessa de resgatar de novo o ser humano, e de dar para o ser humano a possibilidade de um caminho que possa levá-lo de volta ao paraíso. E Ele promete que o Messias, que é Cristo, Ele envia Cristo. O Filho de Deus que habita a terra, chamado de Emanuel, Jesus de Nazaré, nascido da Virgem Maria. Ele desenvolve o seu ministério, ele faz milagres, ele anda sobre as águas, ele transforma a água em vinho, ele cura enfermidades, ele expulsa demônios, ele ressuscita mortos, mas ele não vem para isso, ele vem para a cruz, ele vem para a morte. Ele vem para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele dá a sua vida, Ele verte o seu sangue, o sangue puro e inocente, derramado em favor da nossa culpa. E pela graça de Deus que em Cristo se revela, o que nós alcançamos de volta? Alcançamos de volta a possibilidade de andar no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho que leva à presença de Deus, no caminho que nos dá a possibilidade de vencer a morte que nos vence, em razão do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas há um dom gratuito de Deus, por meio de Cristo, que se revela em nosso favor, para nos dar vitória sobre a morte, porque a morte é a última inimiga a ser vencida pelo homem. E Jesus se torna o Cordeiro de Deus e o caminho que nos leva à sua presença e que nos dá a possibilidade de herdarmos de novo o céu, de voltarmos ao paraíso. 2 malfeitores foram crucificados com ele, um não o reconheceu e um reconheceu como Messias, o enviado de Deus, o Senhor do reino. E falou, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E qual que é a palavra de Cristo para esse malfeitor que reconheceu a sua culpa e que viu em Cristo o Salvador, a saída, a salvação para a sua alma? Ele disse, hoje mesmo estarás comigo aonde?
no paraíso. No paraíso, aquele que foi perdido lá atrás. Algo que a gente não pode conquistar, nem batalhando as batalhas mais duras da vida. Mas Cristo batalhou por nós na cruz de maneira vitoriosa. Ele venceu para que pudesse nos dar a vitória sobre a morte e para vivermos com Cristo numa herança eterna que Ele promete àquele que nele crê. Então, João 3,16, que você conhece tão bem, vai dizer dessa ação de Deus, desse agir de Deus, para trazer para o ser humano aquilo que se perdeu, a possibilidade da eternidade com Deus, de vida com Deus, de estar no paraíso, de ter vida de gozo, vida de paz, vida longe do pecado e dos danos do pecado, vida que vence a morte. Ele vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Nós estávamos perecendo, como Davi parecia perecer com toda a sua família ia perecer, mas Deus o guiou, Deus o sustentou, Deus trabalhou em seu favor, Deus aplanou o caminho, Deus preparou as veredas, Deus expressou a sua fidelidade. Nós não cantamos aqui, Deus é fiel para cumprir? Ele cumpriu a promessa do Messias, cumpriu a promessa de resgatar o ser humano dos danos do pecado e da morte e transportá-lo para o reino maravilhoso do seu amor, para que ele viva e reine eternamente com o Senhor em todo gozo e glória, para todos sempre. Mas ele batalhou por nós, foi o preço que ele pagou. E a batalha custou a vida do seu filho. E o filho que veio nos amou, amando até a morte, e morte de cruz. Não poupou sofrimento, não. Não poupou recurso. Irmãos, batalhe por aquilo que você perdeu. A vitória mais excelente, mais sublime, Deus já garantiu para nós. O vencer da morte, o vencer do pecado, dos danos do pecado. Essa nós temos segura, porque cremos naquele que nos enviou por fidelidade, o cumprir da promessa, o Messias, o Filho que Ele deu. Mas se tem existido lágrimas no seu rosto, é preciso que você batalhe por aquilo que se perdeu. Jamais desista. Não esconda a sua dor, chore, não tem problema. Jamais desista. Busque forças em Deus para continuar. Ele vai te amparar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te animar. Jamais desista. Pare tudo. Ouça a voz de Deus, o que Ele tem a dizer. Qual o caminho que Ele tem para apontar? Que direção Ele quer te levar. Jamais desista. Disponha-se em batalhar por aquilo que você perdeu. No agir de Deus, no cuidado de Deus, no abençoar de Deus. Pode ser que você recupere tudo de volta.